Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Crise na Nigéria. A separação entre o príncipe e a princesa da Nigéria gerou novos dois países, a Nigéria do Norte e a Nigéria do Sul. A Nigéria do Norte ficou sob controle da princesa Pamela e a Nigéria do Sul sob controle do príncipe Pedro. A Nigéria do Norte, por ser do controle da princesa Pamela, ela precisa de um rei. E vários países buscam colocar um rei para firmar acordos comerciais. Esses dois países são Rússia e China, representados pelo presidente Pedro Julián e o outro presidente russo. O nome dele é russo, isso mesmo. Mais informações com a princesa da Nigéria. Estamos analisando as propostas, para ver qual o melhor para o meu povo. Mais informações com a repórter Caroline, direto da Nigéria. Isso mesmo, estamos aqui no meio da guerra da Nigéria e temos guerrilheiros ali atrás. Ai meu Deus, comunismo! Obrigado, Carol. Imagens lamentáveis. Ministério do Humor adverte: piada política e racista feita no contexto da sala de aula. Se você ficou ofendido, consulte o seu médico. Agora nós vamos falar sobre uma questão brasileira, o cangaço. O cangaço foi um movimento que aconteceu durante o século XIX até o século XX. Esse movimento foi motivado por questões sociais e fundiárias. Essas questões causaram grandes problemas à sobrevivência desses participantes. Eles praticavam crimes e assaltavam fazendas para que pudessem sobreviver. Eles eram grupos ou indivíduos isolados. Porém, os grupos, quando eram grupos, eram mais dinâmicos e mais conhecidos, pois eles praticavam muitos assaltos, mortes e assassinatos, e também eles causavam vários prejuízos sociais. O fenômeno do cangaço chegou ao fim quando o então presidente Getúlio Vargas decidiu eliminar todo e qualquer tipo de desordem no território nacional. O chamado Estado Novo decretou a morte de todos os cangaceiros que não se entregassem à polícia. Em 1968, o bando de Lampião foi pego em uma emboscada. Ele foi morto com sua esposa Maria Bonita e mais alguns cangaceiros. Um homem, uma lenda, adorado por muitos, odiado por muitos também. Virgulino Ferreira da Silva, nascido em 1898 em Serra Telhada, conhecido na história como o Lampião. Lampião é um dos personagens mais contraditórios do cangaço. Na visão do Estado, ele e seu bando cometeram uma série de assassinatos. Outro olhar dizia que o cangaço fazia justiça, se rebelavam contra a opressão e a miséria sustentada todos pela lei. Agora nós vamos chamar a repórter Carol. Ela vai fazer uma entrevista com a filha e a neta de Maria Bonita e Lampião. Vera, você pode definir em poucas palavras como era a sua avó? Bom, eu sempre achei que minha avó era... Ninguém sabia a história da minha avó. Cada vez que eu ia para uma palestra, as pessoas sabiam muito pouco sobre ela, só queriam saber sobre meu avô. Então eu comecei a perceber que já era chegada a hora de se ter alguma coisa sobre minha avó. Eu acho que minha avó foi uma mulher muito forte, muito guerreira, rompeu barreiras, né? Ela realmente foi uma mulher atípica à época e, ao mesmo tempo, uma criança, uma moleca, uma brincalhona, uma mulher. Como são essas lembranças para você? Essa mãe, esse pai? Apesar da gente receber muitas chacotas da população, de algumas pessoas, eu sempre tive muito orgulho, sem entender muito, mas eu tinha muito orgulho de ser neta deles. A partir dos 13 anos, quando eu convivi, quando nós fomos a São Paulo, eu e minha mãe, o lançamento de um livro da Cristina da Mata Machado, eu tive o prazer de conhecer ex-cangaceiros como a Dadá, a Labareda, a Sila, Balão, Zé Sereno, Criança, a Dulce, que eu vi como é que eles conversavam entre eles, as histórias que eles contaram. Aí sim, aí, a partir daí, eu tinha prometido que, numa entrevista que eu dei, inclusive, ao jornal lá em São Paulo, que eu faria um grande trabalho sobre meu avô, porque ele era muito mais do que eu tinha ouvido até então. Dona Expedita, nos conte o que Lampião foi para você. Para mim, Lampião foi um grande homem, foi uma pessoa justa. Não digo que ele era herói, porque ele tinha um pouco de bandido e tinha um pouco de herói. Porque se eu dissesse que ele era herói só, ia dizer, porque é pai. Então, mas tinha um pouco de tudo. Você acha importante as pessoas conhecerem os dois lados de Lampião? Muita gente só conhece o lado oposto de Lampião, como eu também só conhecia esse lado. E é preciso que o pessoal entenda quem foi Lampião, por que Lampião, por que ele entrou no cangaço, por que se ele chegou ao ponto que chegou, porque para saberem o porquê
E hoje em dia estava precisando de um só Lampião. Aquele um só Lampião consertava esse Brasil. Obrigado pela entrevista, Carol. Hoje no nosso estúdio nós temos dois historiadores formados na UFRJ, Rafael e Thaís. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Rafael. Opa. Boa tarde. Hoje a nossa primeira pergunta vai ser: o cangaço, como um dos principais temas da literatura de cordel, na qual o cangaceiro é tratado como um herói, essa característica foi atribuída a eles por quê? Bom, André, bem antes dele morrer, Lampião já inspirava muitos poemas, de músicas e livros. Na cultura local ele influenciou muito nisso. Mas a referência como cangaceiro, como uma figura assim, meio agressiva, bem nociva, não era contado nesses poemas. Entende? Em geral ele era tratado como um herói dessa cultura que eles tinham. A literatura de cordel era uma forma que eles tinham de uma manifestação artística. Além desse movimento que eles tinham essa forma de se manifestar. Thaís, agora você pode nos contar um pouco sobre a vida de Maria Bonita, a mulher de Lampião? Primeiramente, boa tarde, André. A Maria Bonita nasceu no interior da Bahia por volta de 1811, onde ela morava com os 10 irmãos. Então, nesse meio tempo, ela acabou conhecendo um primo dela da Bahia, que eles se casaram. Mas o relacionamento deles acabou não dando certo e ela voltou a morar com os pais, no interior da Bahia. Então foi aí que ela acabou conhecendo, por meio de um tio dela muito rico naquela época, Lampião. Só que o Lampião, por ser um cangaceiro, o pai dela não aprovava os dois. Então foi um problema, só que a mãe dela, diante da riqueza que ele tinha, acabou intermediando o relacionamento dos dois. Então a partir daí o Lampião, já apaixonado por ela, até porque na época não existiam cangaceiras, a Maria Bonita era uma exceção, era nova ali, acabou se engraçando por ela e foi quando eles começaram o relacionamento. E ela, ainda assim, a desaprovação do pai dela, ela acabou ficando com ele porque certo dia a polícia acabou indo atrás deles e ela não teve outra alternativa a não ser fugir com o Lampião. Então a história é essa. Então, telespectadores, pessoas que estão falando ali, pessoas que estão assistindo isso na sala e pessoas que vão ver isso no YouTube, que vergonha. Nós trouxemos do fundo do inferno Lampião, isso mesmo, Lampião. Falar sobre Lampião é tema nunca esgotado, pois foi ele no Nordeste, no cangaço mais falado. Se não fosse cangaceiro, talvez fosse um brasileiro, dedicado ao seu estado. Infelizmente o destino faz do mofino um covarde pelo karma, certamente. Desde o nascimento à morte, cada um tem a sua sorte, um do outro diferente. Com seus 19 anos, Virgulino começou a matar os saturninos da questão que se gerou por motivo de um chocalho e por isso deu trabalho. Ao Nordeste que chorou. Distrito de Vila Bela residia Virgulino, sendo ele dos Ferreira, vizinho de Saturnino, cujo seu vizinho amigo se tornou um inimigo, pelo gênio do menino. Uma certa manhã, José Saturnino colocou o chocalho numa vaca e lá no pasto a soltou. Virgulino que passava, vendo a vaca que pastava, o seu chocalho amassou. No outro dia, José viu o chocalho amassado e em casa de seu pai. O que tinha se passado, pegou prestar atenção para ver qual a intenção do autor excomungado. Obrigada, Thaís e Rafael, pela bela entrevista. Nesse momento nós vamos chamar o antropólogo Natan, que está aqui especialmente para explicar a situação populacional dos nordestinos na cidade do Rio de Janeiro. É com você, antropólogo Natan. A cidade do Rio de Janeiro possui quase 10% de imigrantes nordestinos, isso sem contar os de outras gerações. A feira, como um símbolo cultural para esse nordestino. Como assim as ações da época caíram? Eu não acredito. É uma referência para esse povo que irradia pelas cidades do Rio de Janeiro, por todos os lugares do Rio de Janeiro. Obrigado, Natan. E agora vamos para a Feira de São Cristóvão com o repórter Lucas. Bom, agora vamos mostrar para vocês imagens do Centro de Convenções Nordestinas, fica em São Cristóvão, que virou um ponto de concentração de todos os nordestinos que vêm do Brasil aqui para o Rio de Janeiro. Como vocês podem ver, é um centro bem populoso aqui. Obrigado, Lucas. Podemos perceber que o Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas é um lugar bastante movimentado e frequentado pelo povo. Então é isso, ficamos por aqui. Aquele abraço.
Gravando. Boa noite. Gravando. Já tá gravando também. Ah, é um anjo. O telefone dele é 82, alguma coisa ou outra? Isso. Gravando. Crise na Nigéria. A Nigéria se divide em duas: Nigéria do Norte e Nigéria do Sul. Nigéria do Norte ficou sob o controle da princesa Pamela. E a Nigéria do Sul ficou sob o controle do príncipe Pedro Iva. 4. Começa de novo. Gravando. É isso mesmo, princesa, estamos aqui no meio... Cala a boca, meio da Pamela. Nigéria. 3, 2, 1. Gravando. É isso mesmo, princesa, estamos aqui no meio de um bombardeio, temos guerrilheiros ali atrás, olha só. Gravando. Obrigado, Carol. Assim tá bom. Agora vai. Assim tá bom. Trava! Aperta o peito, Felipe. Assim. Vai. Agora nós vamos falar sobre o personagem que a minha amiga acabou de dizer, o Lampião. Lampião, que a minha amiga... Agora nós vamos chamar a repórter Carol. Ela irá fazer uma entrevista com Maria Bonita para contar as... Fox Terça. No próximo episódio... Bom dia, Thaís, bom dia, Rafael. Eu tô aparecendo aí? Não é fácil falar olá, sei lá, alguma coisa? Olá, Rafael. Olá, Thaís. Olá, tudo bem? Bom, como exemplo aí pra vocês, eu trouxe o próprio Lampião pra ler pra vocês. Vai cortar seu dedo, larga isso aí. cheiro. O que eles usam é justamente pra se proteger da região que eles atuam. Que eles atuam onde? Onde eles atuam? Eles atuam no deserto, não é, Thaís? Com certeza, é um lugar muito quente. Então, meus caros, eu trouxe pra vocês o próprio Lampião. Cala a boca, Lampião! Meus caros, eu trouxe pra vocês aqui exclusividade da TV Nigéria. E eu nem sou apresentador. Então, pessoal, como exemplo, nós batemos o papo com o Capeta. Então, caros telespectadores que estão aí na sala de aula nos assistindo ou na internet, nós trouxemos do fundo do inferno. Então, meus caros telespectadores e meus caros pessoas que estão assistindo daí da sala de aula e professor Grimaldo, nós trouxemos do fundo do inferno o Lampião para ler uma literatura. Gravando. Agora nós vamos falar sobre o cangaço. O cangaço foi um movimento ocorrido no... Gravando. O fenômeno do cangaço chegou ao fim a partir de uma decisão do então presidente Getúlio Vargas de eliminar todo qualquer foco de desordem no território brasileiro. O regime denominado de Estado Novo decretou a morte de todos os cangaceiros que não se renderam. De que forma as roupas de couro, os enfeites de metal influenciaram na estética das cabras de Lampião? As cabras de Lampião. Rafael, tu vai cortar o carro que tá ali atrás? Eu vou fazer mágica, eu vou colocar a foto de Pedro Ivo no olho. Um homem, uma mulher, adorado por Deus. Vai.
Ali, ó. O homem, uma lenda, adorado por muitos, odiado também. Porra, Pamela! Vai! O homem! Tá gravando. Pronto, agora a gente vai mostrar imagens aqui do Centro de Convenções Nordestinas no... Vamos lá. Bom, agora nós vamos mostrar imagens aqui do Centro de Convenções Nordestinas. Bom, agora nós vamos mostrar imagens aqui do Centro de Convenções Nordestinas. Aê! They see me rolling, they hate